Oi, primeiro ano, tudo bem? Antes da gente começar, eu queria falar para vocês que eu fiquei muito feliz com a participação de vocês no Zoom, na aula de língua portuguesa. Eu acho que vocês foram fantásticos, organizados, tiraram as dúvidas de vocês, foram educados, esperaram um momento um do outro falar. Perfeito, primeiro ano, eu quero que seja assim mesmo. A gente tem que entender o tempo inteiro o seguinte, que não é porque a gente está longe da escola que a gente tem que deixar os nossos estudos de lado, né? Deixar parar. A ideia é nunca parar, aprender a todo momento. Então a gente vai combinar o seguinte: para que a gente tenha uma participação legal, para que a nossa aula seja legal, igual foi ontem no Zoom, vocês irão ao longo dessa aula anotar direitinho cada dúvida que vocês tiverem, porque eu tiro na hora que a gente estiver ao vivo. Combinado? E eu também queria dizer que eu amei ver vocês de novo, né? Assim, eu tava morrendo de saudades de todo mundo. É uma pena que a gente ainda não esteja podendo se ver, é uma pena que a gente ainda não esteja podendo estar juntos, mas só o fato de a gente poder ter conversado um pouquinho já foi ótimo, tá? Obrigada pelo feedback que vocês me deram também pelas aulas, tudo bem? Gente, e qual vai ser o assunto da nossa aula de hoje? Na verdade, vai ser uma continuação da nossa aula passada. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre o classicismo português. E eu falei para vocês bastante sobre um escritor muito famoso, um homem muito importante, não só para a nossa literatura, mas para a nossa história, para a nossa língua. Quem foi esse homem? Camões. Na aula passada, a gente conversou bastante sobre a lírica de Camões, tá? E nós falamos também um pouquinho sobre a chamada épica de Camões. Só que hoje a gente vai focar na épica, a gente vai focar nos Lusíadas, tudo bem? Então, vocês devem ter recebido aí um materialzinho que eu enviei para vocês, que consiste no seguinte: vocês têm um roteiro, assim, mínimo da nossa aula, tá? É um pequeno roteiro da nossa aula, em PDF. Vocês também devem ter recebido um link para um vídeo no YouTube e vocês também devem ter recebido um link para o SlideShare. O que é o SlideShare, para quem não conhece? É uma página na internet em que as pessoas elas distribuem slides, né? Elas compartilham slides na realidade. Então, vocês vão abrir, tá? Esse SlideShare para que vocês tenham em casa, para que vocês possam estudar. Infelizmente, o dono desses slides, não sou eu, ele não permitiu que eles fossem baixados, mas os slides são muito bons, eles estão abertos aqui comigo agora, eu vou usá-los durante a aula, então é bem legal que vocês o tenham em mãos, para vocês poderem acompanhar a nossa aula de hoje, tudo bem? Então, olha só, chuchus, antes de nós começarmos, eu vou pedir, a pessoa quase cai, né? Tá tudo bem? Antes de nós começarmos, eu vou pedir para vocês darem uma pausa nesse vídeo, tá certo? Que vocês estão assistindo comigo agora. Vão abrir aí mais uma aba do YouTube e vocês vão digitar o seguinte: classicismo renascentista, já entendi. Para quem tiver com preguiça, tá? Esse link já tá no e-mail que eu enviei para vocês. Se eu tiver competência e capacidade, eu vou também colocar no comentário desse próprio vídeo. Eu já vou tentar linkar o vídeo para vocês, para que vocês possam só clicar e dar uma assistida. Para que vocês vão assistir esse vídeo? Para vocês relembrarem a nossa última aula, para vocês relembrarem de algumas informações que são muito importantes, informações que são fundamentais para a gente poder prosseguir. Combinado? Então vamos lá! Pausa aí o vídeo e entra YouTube, classicismo renascentista, já entendi. Tô aqui esperando vocês. Beijo. E aí, primeiro ano, assistiram? O que vocês acharam do vídeo? Bom, né? Ele é assim, ele é bem resumido na realidade, mas era isso mesmo que eu queria. Eu queria um resumo só para que a nossa memória pudesse voltar a funcionar, para que a gente pudesse puxar tudo aquilo que a gente precisa saber dentro desse assunto, que é o classicismo e principalmente que é Camões. E para quem me perguntou na aula de ontem, hoje tem história? Sim, hoje tem história. Aproveita, tá? Bom, gente, olha só, vamos focar na épica. O vídeo que vocês assistiram, ele falou, né, que o Camões ele produziu uma épica. Só pra gente lembrar, a épica nada mais é do que a epopeia.
Quando a gente fala essa palavra classicismo, a gente está retomando diretamente o quê? A gente está retomando a época clássica, ou seja, Grécia e Roma antigas. E Grécia e Roma, eles tinham essa produção da epopeia, que como nós também vimos no vídeo, é o quê? É um poema narrativo, né? Um poema que conta uma história, é uma história longa, essa história é de um herói. E o que esse herói quer fazer na realidade? Esse herói, ele quer se eternizar, ele quer que a história dele seja contada, ou seja, ele quer sobreviver ao seu próprio corpo. Para o herói, gente, morrer não é tão importante, né? Perder a vida não é tão importante, desde que ele perca a vida com honra, com glória. Porque para ele, o importante é o quê? Viver eternamente. Como? Na memória das pessoas, no pensamento das pessoas. Então, isso para ele é fundamental, certo? Esse é o intuito do herói. E em toda epopeia, como eu disse a vocês, né? Ela é a história de um herói. Nós temos a Ilíada, nós temos a Odisseia, nós temos a Eneida e Portugal tem a sua epopeia, que é os Lusíadas, cujo herói é o Vasco da Gama, mas vocês sabem muito bem, eu já falei isso para vocês na nossa aula passada, não é? O Vasco da Gama, na verdade, ele é a personificação do povo português. Ele representa o povo português. Não é que ele seja o herói, não é que o Camões ele quisesse enaltecer o Vasco da Gama. Não. Ele quer enaltecer as qualidades do povo português que são personificadas pelo Vasco da Gama. Na nossa aula passada, eu também falei para vocês um pouquinho sobre a estrutura dos Lusíadas, né? Olha só, eu coloquei aqui para vocês que os Lusíadas têm 10 cantos, ou seja, o canto é como se fosse um capítulo, isso tá nos slides de vocês, tá? As estrofes, elas são em oitavas, ou seja, são 8 versos em cada estrofe. Até aí tudo bem. O grande problema ou a grande admiração que a gente passa a ter por esse povo, ou melhor, pelo Camões, é que ele escreveu 1102 estrofes em oitavas, com um esquema de rima fixo. Ou seja, Camões, gente, ele foi uma figura impressionante. Ele foi uma figura, assim, fundamental para o estabelecimento da nossa literatura, da nossa língua e da nossa história, tá? Então, assim, isso é sempre importante a gente repetir. Publicado em que ano? Em que ano? 1572, tá? E o mais interessante é que esse homem que fez uma coisa tão grandiosa morreu na pobreza. Acredita-se, gente, inclusive, que assim, ao final da vida dele, né, o Camões ele tinha um criado, que era um javanês. Dizem que esse javanês ele ia pra rua mendigar, ele ia pedir dinheiro para que o Camões pudesse se sustentar. Ou seja, é uma coisa triste, né? Bem triste, aquilo que a gente pode falar para alguém que foi tão importante. Mas olha só, por essa obra, Os Lusíadas, o Camões ele foi recompensado, tá? Ele foi pago. O rei pagava para ele uma espécie de soldo, né? Pela assim, contribuição que ele fez pela pátria. Mas mesmo assim, ele não era muito bom administrando o dinheiro dele, não, sabe? Além disso, gente, como vocês também já sabem, né? O Camões, ele era meio brigão. Ele gostava de se meter em confusões e, enfim, ele era uma pessoa meio explosiva, digamos assim. Mas tem que ser explosivo para produzir uma obra tão interessante e importante quanto Os Lusíadas, não é verdade? Bom, olha só, meus queridos, se vocês estiverem com os slides abertos aí, eu gostaria muito que vocês fizessem o seguinte, que vocês abrissem esses slides na página 22. É bem nessa página aqui, ó, tá vendo? Nessa página 22 dos slides, a gente tem o quê? A gente tem um mapa. E esse mapa, ele representa o quê? A viagem do Vasco da Gama. Nós vimos também através do vídeo que Portugal, nessa época, era uma grande potência. Por quê? Porque foi o primeiro estado moderno a se formar. Então, eles tinham maior organização política, econômica e social, o que permitia que eles fizessem as suas grandes navegações e assim ganhassem o mundo.
Eu vou falar para vocês hoje, não é muito dessa estrutura dos Lusíadas sobre a qual a gente falou semana passada e eu resumi até agora não. Eu vou falar para vocês sobre alguns episódios que são muito importantes e que a gente tem que conhecer e que a gente tem que saber, tá certo? Então o foco da nossa aula hoje é esse mapinha que está na página 22 dos nossos slides, mas eu espero que vocês estudem, pesquisem, ok? Antes de vocês fazerem os exercícios que vocês também vão fazer nessa aula de hoje. Combinado? Vamos lá, gente. Olha só. Como toda epopeia, os Lusíadas começam in medias res, ou seja, no meio dos acontecimentos, né? Então, quando a gente fala de os Lusíadas, gente, vocês têm o mapa de vocês aí, na verdade, os Lusíadas não começam do começo. Ele começa aqui em Melinde. Vocês vão ver que na beirinha da África aqui tá escrito o quê? Melinde, tá? É justamente nesse lugar, já mais para perto do final da viagem. Vocês podem ver aqui que Melinde tá muito mais perto de Calicut nas Índias do que de Portugal, né? Vocês podem perceber que já mais para o final da viagem é que começa essa história. E começa como? O rei de Melinde, ele vai pedir ao Vasco da Gama que faça o seguinte: conta pra mim a sua história até você chegar aqui. Pois é, essa é a ideia, né? Então o Vasco da Gama, ele vai começar a contar essa história. E isso é muito importante. Então hoje, gente, como eu também coloquei naquele micro resumo que eu mandei pra vocês, eu vou falar sobre esses episódios, tá? O primeiro episódio importante que a gente tem nos Lusíadas é o episódio do Velho do Restelo. Não se esqueçam desse nome aí em primeiro ano. Velho do Restelo. Ah, sabe por quê? Porque o Velho do Restelo, ele aparece na história, olha aí no mapa de vocês, bem aqui, tá escrito Restelo aí no mapa de vocês, ó, bem em Portugal, tá? E o que o Velho do Restelo ele tá fazendo? Ele tá meio que dizendo assim, gente, por que vocês vão sair numa viagem tão difícil, gente? Por quê? Imagina você vai passar anos pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha viagem? Constrói sua caravela, desenvolve aparelhos, tecnologias todas. Chega na hora de você sair do porto, vem um senhor e fala assim: vocês estão agindo com ganância. Vocês estão agindo com orgulho. Orgulho excessivo gera a ira dos deuses. Portugal vai se dar mal. Qual é a necessidade de fazer isso? Então, gente, esse episódio do Velho do Restelo, ele é muito importante, por quê? Porque é como se esse homem ele fosse olhar a viagem do Vasco da Gama e de toda a sua frota com olhos muito pessimistas, no sentido de, olha, vocês vão se dar mal, isso vai dar errado. E realmente a viagem deles é uma viagem cheia de problemas, né? Tem até um poema, gente, lá do século XX, que é um poema que foi escrito pelo Fernando Pessoa. Olha só, muitos séculos depois. O Fernando Pessoa, ele vai e ele se lembra dessa parte e ele diz assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Pois é, né? Lágrimas de Portugal por quê? Porque naquela época, gente, ganhar o mar não era como é hoje. Eles acreditavam que poderia haver monstros, abismos, locais que eram impossíveis de serem navegados. E eles iam assim mesmo. E muitas pessoas, inclusive, morriam em função disso. Então, Portugal, esse mar salgado, ele foi muito custoso para a história de Portugal, justamente porque muitas pessoas morreram nesse sentido. Então, o Velho do Restelo, ele vai justamente falar sobre essa ganância, né, que muitas vezes tomou vidas, muitas vezes tirou vidas. Então, a gente precisa pensar nesse episódio do Velho do Restelo nesse sentido, tá? Assim, Portugal ganhou o mundo? Ganhou. Mas para quê? E a troco de quê? Essa é a ideia do Velho do Restelo, tá? Em seguida, gente, eu vou falar de um outro episódio para vocês. Esse episódio é o do gigante Adamastor. Deixa eu mostrar para vocês aqui
no mapinha. Vocês têm que estar na mesma página que eu, tá? Na página 22. Se vocês não conseguirem abrir, não tem problema, porque eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui. Vocês sabem essa ponta da África aqui? O que essa ponta da África, ela é chamada de quê hoje em dia? Ela é chamada de Cabo da Boa Esperança, não é verdade? Mas sabe como é que ela era chamada antigamente? Cabo das Tormentas. Por que Cabo das Tormentas? Gente, o Vasco da Gama e toda a sua frota, para eles conseguirem passar por esse lugar, foi uma dificuldade, mas uma dificuldade enorme, uma dificuldade tremenda. Dizem que o mar ali é um mar extremamente revolto, não é fácil de passar. Imagina, você já viu uma caravela? Uma caravela não é um negócio grande, não é um negócio tecnológico, né? E assim, eles terem conseguido passar pelo Cabo das Tormentas, foi um feito importantíssimo, foi um feito muito significativo. Então, o que o Camões fez em Os Lusíadas? Ele pegou toda essa ideia de dificuldade e de ultrapassar a dificuldade e ele personificou. Personificou mais ou menos, né? Porque transformou num gigante. Ele transformou no episódio do gigante Adamastor. Quem que é o gigante Adamastor? É uma representação. O gigante Adamastor, ele é uma representação de todas essas dificuldades que eles tiveram ao ultrapassar o que a gente conhece hoje como Cabo da Boa Esperança, mas que era o Cabo das Tormentas, tá? Então, esse gigante Adamastor, o que ele é? Ele vai mostrar exatamente isso. Olha, o povo português, ele é bravo, o povo português é glorioso, é corajoso, porque nós conseguimos vencer o gigante Adamastor que vivia ali no Cabo das Tormentas. Ter conseguido passar por isso aí não foi pouca coisa não, tá? A gente tem as nossas dificuldades, a gente sabe que a gente tem dificuldade, só que nós somos tão corajosos, nós somos tão incríveis, tão impressionantes, que a gente consegue passar por elas. E quando a gente passa, a gente só reafirma a nossa glória, a gente só reafirma o quanto nós somos merecedores dessa glória. E isso é muito importante para a ideia do povo português de modo geral, tá? Então, o gigante Adamastor, na verdade, ele é um símbolo. Ele é um símbolo dessas dificuldades todas e muitas, mas que o povo português, que os portugueses de modo geral, eles conseguem passar. Tudo bem? Então, isso também é uma coisa muito importante, tá? Além disso, gente, um outro episódio que eu coloquei para vocês aí é o episódio da Ilha dos Amores. Mas o que é essa tal dessa Ilha dos Amores? Pois é. Os portugueses, a gente viu, né, já passaram por muitas dificuldades. Chegar onde eles chegaram não foi fácil. Fazer o que eles fizeram não foi fácil. A gente sabe, gente, que Portugal navegou o mundo inteiro. Portugal descobriu caminhos marítimos para a África, para a Ásia, para a América, senão não estaríamos aqui, não é verdade? Ou não estaríamos aqui do modo que nós estamos agora. Mas enfim, a Ilha dos Amores, ela é uma espécie de recompensa, tá? Dentro dos Lusíadas, basicamente, ela é como uma recompensa pelos portugueses terem tido a coragem de lutar com os mouros. E aí, eles ganham, né, essa, digamos assim, estada na Ilha dos Amores. E o que é isso, afinal de contas? A Ilha dos Amores, ela está diretamente relacionada com a ideia de prazeres, tá? A deusa Vênus, ela permitiu que eles fossem para lá, para que eles pudessem desfrutar dos mais diversos prazeres. E esses prazeres são de todos os tipos, tá? E são prazeres carnais. Prazeres como, por exemplo, a bebida, a música, as festas. E, principalmente, os portugueses, eles ganharam o direito de amar as ninfas que estavam ali na Ilha dos Amores. Isso é como se a gente dissesse assim, olha só, a partir do momento, né, que o povo português se junta a essas ninfas, é como se a gente dissesse assim, olha só, o povo português é um povo muito importante, o povo português é um povo muito especial. Por quê? Não só porque ele é feito de pessoas especiais, mas também porque dali nascem criaturas de origem divina.
Os portugueses, eles se unem àquilo que é divino. Então é um povo único, é um povo especial, é um povo diferente, é um povo diverso de todos os demais povos, tá? Então isso, gente, é muito importante porque, como eu disse a vocês, a ideia do Camões não é glorificar o Vasco da Gama. A ideia dele é glorificar o povo português. Então, né, ele vai justamente fazer de tudo para exaltar toda essa glória. E quanto mais difícil, né, a gente tem essa ideia, na verdade, na nossa cabeça, né? Até hoje a gente pensa muito assim. Quanto mais difícil o caminho, mais gloriosa a vitória se torna, né? É isso que o Camões ele estava mostrando pra gente quando ele falou aqui de todas essas dificuldades sobre as quais a gente conversou. Por exemplo, sobre o Velho do Restelo ou, por exemplo, sobre o Cabo das Tormentas. Tá bem? Olha só, meus chuchus. E aí eu deixei o melhor pro final, né? Que é o episódio da Inês de Castro. Vocês têm que se lembrar do seguinte, hein? A Inês de Castro, ela não é a primeira vez que ela tá aparecendo pra gente. Porque ela já apareceu pra gente quando a gente falou de humanismo. Lembram-se, o humanismo veio antes do classicismo. O humanismo foi aquela fase de transição, lembram-se? Entre o período medieval e o Renascimento. O modo de pensar do homem também estava se transformando. Por quê? Porque a gente tinha, por um lado, o teocentrismo e esse teocentrismo estava se transformando no antropocentrismo. A gente conversou sobre isso. E quando a gente falou do humanismo, a gente falou de um senhor chamado Fernão Lopes, que ele é considerado pai da historiografia portuguesa. Pai da historiografia portuguesa, por quê? Porque o Fernão Lopes, ele decidiu, ainda no humanismo, presta atenção, não estou falando do classicismo, ainda no humanismo, o Fernão Lopes, ele decidiu escrever, contar as histórias dos reis de Portugal. E aí, ele conta a história de Inês de Castro, que é retomada por Camões em Os Lusíadas. Então, gente, olha só. Quem foi Inês de Castro, né? Que mulher foi essa? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber que lá em Portugal houve um príncipe chamado Dom Pedro. Não é o nosso Dom Pedro, não, tá? Esse Dom Pedro da Inês de Castro, ele é muito mais antigo do que o nosso Dom Pedro aqui do Brasil. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar, tá bom? E esse Dom Pedro, que era o futuro rei de Portugal, ele era casado. Só que tem um problema sério. Porque o Dom Pedro, ele se apaixonou. E não era pela esposa dele. Ele se apaixonou por uma das amas da esposa dele. O que é uma ama? Uma serva, tá? Ele se apaixonou por uma das servas da esposa dele. Só que assim, gente, para você ser uma serva, para você ser uma empregada de uma futura rainha, você não podia ser qualquer um como nós, né? Qualquer um na fila do pão. Não, você tinha que ter origem nobre. E essa ama era justamente a Inês de Castro. A Inês de Castro, ela tinha origem nobre. Ela tinha origem nobre de raiz espanhola. E aí, o príncipe, né, eles se apaixonaram perdidamente e eles começaram de fato a ter um caso amoroso, só que ele era casado. Gente, a história dos dois começou a ficar tão famosa na corte, todo mundo sabia que aquilo virou um escândalo grande demais, meu Deus, ele precisou tirar a Inês lá da corte, por quê? Porque era muito escandaloso, era uma coisa muito na cara de todo mundo via, todo mundo sabia que o príncipe de Portugal tinha uma amante que era justamente a ama da mulher dele. Tem condição isso? Não tem condição isso. Então o que vai acontecer? O destino. O que aconteceu foram as forças do destino, que resolveram tentar ajudar um pouquinho a Inês e o Pedro. Bom, só que isso às custas de uma vida. A esposa do Dom Pedro, do príncipe, faleceu. E o Dom Pedro pensou assim, caramba, minha esposa morreu? Finalmente eu posso viver o meu amor. Inês e Pedro viveram muito felizes, gente. Eles viveram felizes. Ele acabou indo encontrar a Inês lá no castelo que eles tinham. Eles tiveram filhos. E o Pedro, ele tinha uma felicidade enorme por ter aquela família dele. Quem não estava feliz com isso? O pai dele.
porque o pai dele tinha preocupações sérias. Olha o que o pai, o rei de Portugal, Dom Afonso, ele pensava. Ele pensava assim, gente, se o Pedro está tendo filhos com uma nobre espanhola, essas crianças, além de fazerem parte da nobreza portuguesa, elas fazem parte da nobreza espanhola. E depois que o Pedro morrer e ele tiver que assumir, e alguém tiver que assumir esse posto de rei de Portugal, vai ser gente de sangue espanhol. Ou seja, Portugal vai voltar a pertencer para a Espanha. Isso não pode acontecer. Pelo amor de Deus, eu preciso terminar com isso. E o rei, gente, ele acabou fazendo uma coisa muito triste, muito reprovável, né? Porque o que o rei fez? Aproveitou que o Pedro tinha saído para uma batalha. Mandou homens até a casa do Pedro. E esses homens mataram tanto a Inês de Castro quanto os filhos dos dois. Quando Pedro volta para casa, gente, o Pedro enlouquece. Ele fala, meu Deus, como isso pode ter acontecido? Como isso pode ter acontecido? Eu estava feliz, eu era feliz. Será que o amor, ele necessariamente leva a essa dor? Será que eu preciso mesmo sofrer sempre assim, desse jeito? Mas a vingança, gente, a vingança vem. E a vingança do Pedro veio. Porque um dia ele se tornou rei. E dizem, gente, diz aí, né, o Fernão Lopes, lá no Humanismo, ele diz o seguinte, que quando Dom Pedro, ele virou rei de Portugal, ele mandou exumar. O que é exumar, né? Tirar o corpo da Inês de Castro da sua cova, vestiu, paramentou toda a Inês de Castro como rainha, colocou até a coroa no esqueleto dela e fez o ritual do beijamão. Ele fez com que as pessoas que estavam, né, os seus súditos, beijassem a mão daquele cadáver. Dizem também, e Fernão Lopes também conta isso, tá? Que a vingança dele para cima dos homens que mataram a sua família foi gigantesca. Disse que Pedro mandou descobrir quem eram os homens, mandou chamá-los ao palácio. Quando eles chegaram lá, mesa pronta, um banquete maravilhoso, comidas maravilhosas. Eles não estavam entendendo nada, né? O que é isso? O que está acontecendo? Né? Pedro mandou matá-los. Diz Fernão Lopes que um dos homens foi morto retirando seu coração com a mão pela frente por um guarda e o outro retirando por trás. E que Pedro fez questão de ouvir os seus gritos de dor. Enfim, a história tem cada coisa, né, gente, que a gente nem imagina. Então, esse é mais um episódio importante que a gente tem que falar quando a gente está falando sobre os Lusíadas, tá certo? Na página seguinte, gente, do nosso livro, ou melhor, dos nossos slides, vocês vão ver que a gente tem um resuminho de cada canto dos Lusíadas, tá? É importante que eu diga a vocês o seguinte, meus amores, não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que vale a pena. Tá? É uma leitura que, assim, é interessante de ser feita. Então eu acho que algum dia da vida de vocês, quando vocês tiverem tempo, quando vocês tiverem paciência, leiam os Lusíadas, porque é muito significativo. E uma coisa de que vocês não podem se esquecer, tá? Quando a gente fala sobre os Lusíadas, a gente está falando também sobre uma retomada do classicismo, sobre uma retomada de Grécia e Roma. E como a gente sabe, em Homero, os deuses eles tinham uma grande influência sobre as histórias, né? Na Ilíada e na Odisseia. Os deuses também têm aqui nos Lusíadas. Só que, dessa vez, os Lusíadas ele já está numa era cristã. Então, além dessa influência não cristã dos deuses de modo geral, também existe uma influência cristã se misturando ali, tá? Um exemplo que eu posso dar a vocês é no próprio começo da história, em que o Camões ele pensa assim, meu Deus, eu vou começar a fazer uma coisa muito, muito, muito difícil. Que coisa muito difícil é essa que eu vou fazer? Escrever os Lusíadas, né? Então o que ele faz? Toda a epopeia, seja qual for, isso é obrigatório, porque a epopeia tem a ver com o quê? A epopeia tem a ver com estrutura, regularidade, tá? Então o que acontece?
Toda a epopeia, ela começa com uma invocação à musa, ou seja, ele vai pedir ajuda das musas para que lhe inspirem a escrever aquele livro, porque ele sabe que vai ser muito difícil. Então ele pede às ninfas que moram no Rio Tejo para que elas ajudem. O que é o Rio Tejo? O Rio Tejo é um rio muito famoso lá em Portugal, tá? Então assim, para que elas o ajudem a escrever essa história. E vocês vão ver essa presença, tá? Dessa mitologia o tempo inteiro, dessa mitologia pagã o tempo inteiro na história, embora haja cristianismo também, tá bom? Então, agora que a gente já conversou sobre os episódios que eu queria falar com vocês, chegou a hora de vocês trabalharem. Amores, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos fazer exercícios. Olha o livro de vocês aqui na minha mão. Ó, anotem, vamos lá. Das atividades para a sala, vocês vão fazer os exercícios 2 e 3. Atividades para a sala, exercícios 2 e 3 na página 56, ok? 2 e 3 na página 56, atividades para a sala, tá certo? Já entre as atividades propostas, vocês vão fazer o exercício 8 na página 58 e o exercício 9 na página 59. Então, olha só, atividades para a sala 2 e 3 na página 56, tá? E atividades propostas 58 e 59, que são as páginas, exercícios 8 e 9. Vou esperar vocês fazerem, eu já retorno, tá? Pra gente poder corrigir isso aí. Mas olha só, façam, hein? Façam. Até para que a gente possa tirar dúvida no Zoom daqui a pouco, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Foi? Tá pronto? Fizeram? Foi difícil? Eu não acho que tenha sido não, tá? Mas vamos lá. Vamos começar a correção, meus amores, pela página 56, exercícios 2 e 3. Vocês vão perceber, né, que tem dois textos, na verdade, aí. O primeiro texto, ele tá na página 55 e o segundo tá na página 56. A gente tem um trecho de Os Lusíadas, certo? Olha só, Os Lusíadas 6, 8, e a gente tem a Onda do Manuel Bandeira. E aí, na questão de número 2, ela fala assim: os dois textos apresentados, separados no tempo por quase 400 anos, revelam características formais típicas de suas respectivas épocas. O que isso quer dizer? A forma desses textos é típica da época em que eles foram escritos, tá? O do Manuel Bandeira no modernismo, o do Camões no classicismo. Mas não deixam de apresentar traços em comum. Ou seja, apesar de eles serem de tempos diferentes e terem características diferentes, eles têm coisas em comum. Releia-os com atenção e aponte um procedimento rítmico presente na estrofe de Os Lusíadas, que é também empregado no poema do Manuel Bandeira. Presta atenção, os dois têm muito som on, que relembra o quê? Onda, tá? Ambos buscam representar essa ideia do mar. Então, por exemplo, o Manuel Bandeira fala: a onda anda, onde anda a onda, essa repetição. Se a gente olhar aqui nos Lusíadas, ele também tem. Olha só, a gente vê assim, ó, no mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá de onde as ondas saem furibundas. Estão vendo essa repetição? Essa repetição, gente, ela tem um nome, é uma figura de linguagem, tem um nome, isso é uma aliteração, tá? Repetição de sons consonantais, repetição de consoantes, tá bem? Então esse é o recurso. Nossa, espera aí que eu perdi a página, pronto. Vamos para 3 agora, na página 56, 3 dos exercícios para a sala. Ele fala assim: o poema épico de Camões, entre outros ingredientes da epopeia clássica, apresenta o chamado maravilhoso, que consiste na intervenção de seres sobrenaturais nas ações narradas. Eu expliquei isso para vocês, tá? Lembra que eu falei? Essas figuras míticas o tempo inteiro entram na história, se misturam, enfim, tá? Isso, gente, é o que a gente chama do maravilhoso. A história está acontecendo e você tem essas criaturas não humanas, né, míticas, que entram na história para ajudar a contá-la. Não só para ajudar a contá-la, mas para interferir nela mesmo, né? Então a gente tem aqui: quando tais seres pertencem ao universo da mitologia clássica, disse maravilhoso pagão. Quando pertencem ao universo do cristianismo, disse maravilhoso cristão. Com base
essa informação, identifique o tipo de maravilhoso presente nesse trecho de Os Lusíadas. Comprove sua resposta com exemplos da própria estrofe. Maravilhoso pagão, né, gente? Por quê? Olha só, lá ele fala de Netuno. Netuno mora e moram as jucundas Nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades que habitam essas úmidas deidades. Então ele está falando sobre deuses, ele está falando das Nereidas, ele está falando de Netuno. Então isso faz parte do paganismo e não do cristianismo. Por isso a gente tem o maravilhoso pagão, tudo bem? Prosseguindo agora para a página 58. Oba! Olha o que ele está dizendo. Aqui eu vou ler o poema com vocês, tá? Só tu, por o amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, desta causa molesta a morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego. De teus formosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando as ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Tá falando da Inês de Castro, né, gente? Ela era muito feliz, ela era uma mulher jovem, feliz e que morreu de uma maneira tão trágica por viver um grande amor. Os Lusíadas, obras de Camões, exemplifica o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto, oferece momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, do qual o trecho anterior faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano inserido em sua narrativa épica. Desse episódio como um todo, pode-se afirmar que seu núcleo central, lirismo, né, gente? Fala do sentimento, a beleza, a busca da beleza da poesia, a exaltação da emoção, tá? Núcleo central, letra A. Personifica e exalta o amor, mais forte que as conveniências e causa da tragédia da Inês. Exatamente. O amor dele estava fora das conveniências, fora das convenções e acabou causando a morte da Inês de fato, tá? Lá na questão 9 da página 59, a gente está falando do Velho do Restelo, tá bom? Que diz assim: os versos de Camões foram retirados da passagem conhecida como Velho do Restelo. Nela, o velho. Então, se a gente olhar, né, aqui, a gente pode até ver logo no comecinho do poema, ó, mais um velho de aspeito venerando que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhando, meneando 3 vezes a cabeça descontente. Ele olhava aquelas naus partirem e ele fazia assim, ó, tá errado, né? O Velho do Restelo, ele era contra tudo isso. Então, a gente tem aqui, nela, o velho, letra B. Critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e busca de fama. A gente conversou sobre isso, um dos episódios mais importantes dos Lusíadas. Amores, beijo, a gente se vê no Zoom, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Tirem suas dúvidas, hein? Beijo!